O empreendedor é alguém inconformado com a situação, então não precisa de uma coisa grande para você empreender. Empreender é um processo, né, no caso. Porque As a pessoas já autoridade imaginam que elas é vão quando você vence aqueles obstáculos. Olá, estamos começando mais um podcast Empreendedorismo com Princípios. Eu sempre falo, Keterine, que nesse momento o Ricardo sempre coloca algumas palmas aí. Pode ser, Ricardo? Ou as reais. Ou as reais. Hoje nós estamos aqui com o Ricardo, apresentando ele novamente. Nós estamos também com Yasmin e nós queremos escutar essas palmas reais. Vamos lá. As palmas foram para a nossa convidada de hoje, Maria Keterine. Provavelmente você que conhece a nossa mensagem, que já participou das capacitações na empresa ou escutou alguma palestra minha, você escuta muito esse nome também. Olha, Maria Keterine. E hoje vocês estão tendo aqui a honra de conhecer quem que é a Maria Keterine. Está aqui conosco para contar a sua história. Maria Keterine, que é fisioterapeuta, pós-graduada em traumato, ortopedia e esportiva, vai contar aqui a sua história. E a história, como nós sabemos, tem um início, um meio e o fim vai ser bem distante, né? Que o fim está assim, próspero o caminho dela, então vai dar uma direção para aquilo que ela está vivendo e para onde que ela está indo. Seja muito bem-vinda, Maria Keterine. Você sabe, né, que nós sempre falamos de você e de vez em quando a gente comunica e algumas pessoas começam a segui-la, né? Seja da Bahia, de Minas, de São Paulo, onde que a gente passa, a gente está falando, olha, vá lá no Instagram da Maria Keterine e aparece lá e a gente comunica. Seja muito bem-vinda, é uma honra estar te recebendo aqui hoje no nosso podcast. Maria Keterine também, pessoal, ela foi minha aluna na faculdade, ela é nossa aluna e nossa mentorada ali na Métodos Capacitação e tem uma história muito alinhada conosco. Boa noite, Ering. Obrigada por estar aqui. E realmente, começa a seguir o pessoal lá da Bahia, eu vou olhar logo, tem a Métodos no meio da história. Sempre tem. A gente tem esse hábito, né, de divulgar aquilo que nós estamos vivendo juntos. E é uma honra sempre falar dos alunos ali. Alguns alunos que eu falo, talvez seja, eu falo assim, eu não posso citar tantos nomes que nesse momento ele fala assim, ô Eric, você não lembrou do meu nome. Mas tem alguns nomes bem comuns que nós citamos no dia a dia ali, nos casos de sucesso. Hoje já são centenas. Keterine, falei aqui logo de início que nós vamos contar a sua história. E uma história tem um início e tem um meio. E citei que o fim vai ser longo ainda, porque você está tendo um caminho de sucesso. E um dos públicos nosso é o fisioterapeuta, de onde que é a minha formação, de onde que é a sua formação. Sabemos que a história de sucesso ela tem sempre as mesmas bases. Eu falo assim, se colocar alguém para contar uma história de sucesso, ele só vai mudar o personagem, mas tem as mesmas vertentes, os mesmos alicerces ali. Como surge aí a fisioterapia na sua vida? Nós vamos iniciar falando dessa história sua com a fisioterapia. Você que hoje é fisioterapeuta, empreendedora, gestora, mãe, esposa, nesses desafios, como que entra a fisioterapia aí na sua vida? A fisioterapia veio de paraquedas para a minha vida, assim. Eu fazia um curso técnico, na verdade não era um técnico, era o que a gente chama de aprendiz de ofício, que é comum na nossa região, né? E eu fazia na área de eletroeletrônica. Eu já tinha um curso técnico em farmácia, eu gostava da área da saúde, mas eu gostava muito de elétrica também. E eu queria engenharia elétrica de qualquer jeito. E aí eu queria me inscrever pelo ProUni, né? Eu não queria sair daqui da região. Então eu coloquei farmácia como última opção, a engenharia elétrica como minha primeira e o segundo ficou vazio. E aí eu fui olhando a lista lá de opções de curso e fui pesquisando os que me chamavam a atenção. Aí eu falei, eu gosto de fisioterapia, tem coisa da farmácia que eu não gosto, mas eu gosto da área da saúde. E aí eu falei, vou pôr fisioterapia, qualquer coisa eu tranco e tudo mais.
Aí começou a faculdade, eu entrei mais de mês depois, por causa de esperando os resultados, né, para poder conseguir entrar. Não passei para engenharia elétrica, fiquei nos excedentes e passei para fisioterapia. E aí, quando foi, acho que no segundo período, você me dava aula de bioestatística, se eu não me engano, nesse período Isso. já. E quando começou o período com biomecânica, que eu falei, peraí, a parte que eu gosto de elétrica também faz, tem um pouco de presença aqui, a parte de física, e aí foi por causa da biomecânica que eu fiquei, e sempre foi a ortopedia que sempre me chamou a atenção. Assim. Olha só, eu sempre falo nessas escolhas, geralmente quando nós iniciamos a jornada, né, é necessário uma orientação em todas as etapas da vida. Nessa fase de uma escolha de curso, é necessário também essa orientação, porque tem pessoas que não sabem muito bem aonde que eles estão acessando, né, a formação que está acessando. Eu tenho um amigo que ele escolheu a fisioterapia, eu conto isso nos podcasts, porque achou o nome bonito. Tiago. É, o Thiago. A gente sempre fala dele, inclusive nós vamos também fazer uma gravação junto, contando a história de sucesso dele também. Achou o nome bonito, marcou e fez. E hoje também, dentro da nossa região, nós falamos aqui do Vale do Aço, Minas Gerais, é uma das referências dentre as diversas que nós temos, né? A fisioterapia, que é uma fisioterapia rica, muito bem posicionada, com excelentes profissionais, e ele também faz parte desse conjunto. Falar nisso, até fazendo uma abertura, quando eu cito que a fisioterapia é rica, eu viajo pelo país, eu vejo, o Keterine, que a fisioterapia tem mudado. A mentalidade das pessoas tem mudado. Eles têm direcionado para um próximo nível. E essa mentalidade mudando não somente na parte que concerne a fisioterapia. A mudança também ela ocorre na parte do empreendedorismo, com algumas bases, tal como acesso a informações da gestão, do marketing, das vendas, do relacionamento. E a fisioterapia também ela se torna rica em todo o contexto que nós temos entregado juntos, né? Que esse caminho do ensino tem entregado, tal como avaliação, raciocínio clínico, a prática baseada em evidência, a dor e o tratamento específico vendo o ser humano como um todo. Você falou que o que te chamou a atenção dentro da fisioterapia ali, no primeiro momento, foi a biomecânica e que você sempre teve interesse nessa área de ortopedia. O que você fez ali durante a faculdade que já apontava para aquilo que você está desenhando hoje como carreira, como negócio? Porque tem uma frase também que eu sempre digo, que as ações, elas devem conversar com os objetivos. Isso chama para mim coerência. Então, se eu almejo algo, eu tenho que ir em direção àquilo que eu almejo, fazer todas as ações necessárias para que aconteça o objetivo almejado. Um ponto interessante de falar disso é que algumas pessoas, elas passam a graduação e não sabem muito bem para onde ir, porque são várias opções. O que você fez ali durante o período? O que você vivenciou que já apontava para você ter essa convicção? Olha, eu quero atuar nessa área. Na verdade, o começo foi por exclusão, né? Aquilo que eu ia tendo contato e que não me despertava nenhum interesse, assim, eu já não me interessava e aí os focos de estudo vão sendo guiados para a preferência da gente, né? E eu lembro que, se eu não me engano, em 2016, eu fiz um curso na Métodos de crochetagem, se eu não me engano. Você já era E graduado ou estava formando? Eu estava na formação ainda, Na na formação. graduação. E eu lembro que foi meu primeiro contato assim com profissionais fora da faculdade, né? Com pessoas que estavam ali trabalhando fora da docência. E aí eu fui confirmando assim que eu gostava dessa área. E foi a partir daí que a história com a Métodos começou, né? Eu acho que eu fiz tudo aí, quase tudo até. Mas é interessante, realmente assim, eu estou descobrindo aqui qual curso que nós vamos trazer, qual capacitação para a Keterine, que ela fez a gama de curso conosco Isso aqui. aí. Mas o que eu achei interessante assim também, que até a gente começar com a questão assim de direcionar mesmo a carreira, eu investi em inúmeros cursos,
vários pontos dentro de ortopedia mesmo, mas assim, vários temas e técnicas diferentes, mas sem direcionamento. Hoje eu consigo ver, se tivesse alguém ao meu lado me orientando, eu conseguiria encurtar esse caminho, talvez, né? Às vezes eu teria até um retorno financeiro para conseguir investir, né? Uma história diferente, tanto em termos de custo, como em termos de encurtar mesmo o caminho, né? Olha só, Caterine, é muito interessante a conversa que a gente não programa, né? Para falar assim, mas você tocou num ponto que eu penso ser muito interessante para os estudantes, em específico agora os estudantes, deles serem mentorados, deles iniciarem um planejamento de carreira ainda na graduação. Dentro dessa fala sua, quando você traz assim, olha, eu iniciei uma formação ainda na graduação. Quando nós estamos lá no processo de orientação, eu falo da seguinte maneira: você iniciando ainda na graduação, você vai ter acesso ao network, a profissionais que estão vivenciando outros momentos, a alunos que estão vivenciando outros momentos, você se fortalece ali na sua fase de estágio, no debate clínico, né, na entrega para o estágio, e já faz ações que, como eu disse anteriormente, apontam ali para o seu destino. Na minha visão, a mentoria, esse planejamento de carreira, ele é interessante não exclusivamente ali para encurtar o caminho, mas para dar uma segurança ao processo. Sim, é muito mais fácil quando tem alguém, né, que já passou por esse processo, que tem algum tipo de experiência para poder guiar a gente e, na verdade, nem dizer o que fazer, mas pelo menos plantar as perguntas, né, na nossa cabeça para a gente ir se encontrando, né, nesse caminho. Olha, você traz aqui o que nós estamos falando hoje, né? Alinhando a direção. Isso. Quando você, alinhando a rota, alinhando a direção, quando você traz questionamentos para eles, eles começam, os alunos, os profissionais começam a buscar sentido naquilo que eles estão falando. Porque muitas vezes o que você escuta naquele momento, ou o vento do momento, fala, eu quero ir para essa área, eu quero fazer isso, mas não se identifica. Há algumas decisões a serem tomadas, no meu ponto de vista, em relação ao caminho a seguir, tal como para onde o mercado aponta, né, onde que eu aplico a minha melhor hora trabalhada com melhor retorno clínico e também aquilo que eu almejo para a minha carreira. Sim. Então, conciliando os dois ali. Você traz, então, que um dos desafios já da graduação é alinhar essa rota. Um outro detalhe, conheço sua história. Qual foi um dos maiores desafios para a continuidade dentro da fisioterapia? Que hoje nós divulgamos o resultado da Caterine, mas agora nós estamos contando o processo, ainda quando estudante. Falar, isso não aconteceu com ela, foi muito fácil ela estudar, ela teve muita facilidade, você pensou em desistir ali dentro. Como que foi esse caminho um pouco, Maria Caterine, como um ser humano ali da fisioterapia? Eu pensei em desistir várias vezes durante o curso. Eu trabalhava o dia todo e ia de botina para a faculdade, cheguei atrasado no semestre, então quando eu cheguei já eram semanas de prova, e aí aquela correria. E sempre tinha muitos eventos na faculdade, às vezes pelo cansaço me vencia e eu não conseguia participar. Mas, assim, eu sempre pensei que eu não poderia desistir. Às vezes vinha a engenharia elétrica por ali, mas não tem jeito. Depois que começou a ter contato, né, com as disciplinas mais específicas, aí eu fui me apaixonando pela fisioterapia e fiquei. Tanto que quando a faculdade foi terminando, uma professora me deu uma oportunidade de trabalhar com ela. E aí, logo nos primeiros dias, assim, chegou o Crefito, comecei a atender, e logo eu tinha três empregos, mais uns domiciliares que apareciam de vez em quando. Então, eu cheguei a trabalhar até 17 horas num dia. Beleza, Caterine, então você entrou em algo que nós vamos direcionar agora. Faculdade, formou, como foi esse início? Olha, área definida, algumas ações, tivemos um direcionamento, seria mais favorável se eu tivesse sido mentorada antes, né, para seguir essa direção que eu estou hoje.
mas você formou, conta um pouco da sua rotina aí de formada, como que foi esse início? Medo, insegurança, muito trabalho, foi diretamente para a área almejada, como que foi esse início seu? Sim, as primeiras oportunidades que eu recebi foram na ortopedia. Eram clínicas de convênio, então, assim, um volume muito grande de paciente, que eu considero que, sim, no momento lá era muita insegurança. A gente, né, não tinha prática, apesar, né, da época dos estágios, mas a gente tem um contato com poucos pacientes na época do estágio. E aí, quando eu cheguei em uma clínica grande, com um monte de paciente no mesmo horário, e aí aquela demanda de não ter experiência, cada paciente tem sua particularidade, e aí tem a questão do tempo, que tinha que ser tudo muito rápido, né, porque um fluxo era muito grande. E aí eu cheguei, né, assim, a trabalhar em vários locais ao mesmo tempo e num pico de exaustão, assim, uns anos depois, né? Porque eu cheguei a atender 50 e tantos pacientes no mesmo dia e eu sempre tentei entregar o meu melhor, assim, independente de qual que era o formato, né, de atendimento. Só que era um esforço sobre-humano, assim. Eu ainda tinha que fazer todos esses atendimentos e eu sou uma pessoa que tem muitos precisa ter aquele senso de progresso, assim. Então, se eu não conseguia estudar, eu não conseguia atualizar, não conseguia rever o caso do paciente, eu ficava louca. E aí as horas iam se acumulando e aí, né, eu cheguei nesse pico de exaustão e até de frustração mesmo, que eu pensei assim, nossa, eu desde a faculdade eu já estou investindo, né, em formações, né, e, e eu não estava vendo. Eu vi o paciente na minha frente, eu pensava assim, nossa, a gente podia acelerar tal coisa, a gente conseguia um resultado melhor aqui. Às vezes o paciente estava satisfeito, mas eu sabia que a fisioterapia que eu conhecia podia entregar mais para ele. E eu falei, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não tenho a logística que me favorece isso. E aí que foi nascendo, né, esse pensamento de empreendedorismo, porque nunca foi meu perfil. Eu fui aquela pessoa tímida que sentava lá no fundão, ficava caladinha, mal gostava de, né, assim, fazer as apresentações obrigatórias, vamos dizer assim, e pronto. Olha só, quando você fala isso, né, você traduz diversas demandas do empreendedorismo. Uma principal dor do empreendedor: eu trabalho muito, ganho pouco, não tenho tempo para a família e não tenho tempo para o lazer. Muitos querem empreender, muitos querem alavancar o negócio e a carreira, mas não sabem como. Então, essa é uma dor comum em relação ao empreendedor. E isso que você traz. Você me Sim, coloca ali uma frustração em relação à jornada de trabalho, né? Uma longa jornada, mas ao mesmo tempo eu achei algo bem interessante na sua fala. Eu posso inferir também que isso seria uma frustração tanto financeira, dentro dessa dor, né? Trabalho muito, eu ganho pouco, não tenho tempo para lazer, não tenho tempo para família, então gera ali uma frustração quanto ao retorno financeiro e quanto também ao retorno clínico propriamente dito. Mas o que eu falei que seria bem interessante na sua fala é que você ainda se mantém íntegra, né, aos princípios que te levaram até ali, preocupando com o paciente, fazendo a aham, melhor entrega para ele e novamente fazendo ações que conversam com o seu destino. sim. Eu lembro que eu tinha vários colegas que falavam assim comigo: Nossa, mas você é boba demais. Horário de almoço, em vez de descansar, você está estudando, você está lendo essa apostila. E o meu salário não era um salário assim. Se você pega o valor, não era um salário ruim, até porque eu vim de uma família com, né, que foi criada 5 pessoas, né, dentro de uma casa com salário mínimo. E lá, eu formei lá em 2015, né? Então, o valor do salário mínimo lá. E aí, não era um valor ruim, mas quando a gente colocava pelo volume, né, pela carga horária ali, aí vinha isso mesmo, de que não era legal, não justificava, né? Olha, interessante, Caterine. Então, você me traz uma linha que, comparando aquilo que você tinha vivenciado até o momento, já em relação a finanças mesmo,
era algo superior, Sim, mas a aplicação, né? Quanto que eu ganho por hora trabalhada, já você tinha alguns questionamentos, ou seja, provavelmente vinha à sua mente que era possível, e é possível isso dentro do empreendedorismo, você ter um retorno financeiro melhor com as mesmas horas aplicadas. sim, Olha, como que eu vou ter menos gasto energético nesse período, conseguir fazer uma entrega clínica melhor e ter um melhor retorno financeiro. Vinha esse pensamento. sim. E como que você decide ali? Você fala assim, olha, eu pensei, mas creio que você também teve a característica do medo, né, e da falta de conhecimento que te Sim, impedia. Como que vê isso assim? Eu preciso mudar, eu preciso empreender. Porque tem várias pessoas que estão nos escutando agora que necessitam tomar uma decisão para empreender. E elas estão paralisadas devido ao medo e à falta de conhecimento. Então, que momento você pensa, não, eu preciso contar a minha história, eu preciso ser diferente? E o que te motivou muito a isso? Foi assim, olha, tem que ser agora, não posso mais postergar essa decisão. foi quando esse número dos 53 pacientes ficou na minha cabeça, porque eu enxergo hoje que foi a partir dali. No dia que eu cheguei nesse volume de pacientes no dia, eu lembro de sentar, pegar uma folhinha e ir escrevendo e calculando quanto que eu receberia daquele dia. E foi um valor X que hoje é menor do que a minha consulta, assim. Então eu falei, não tem como isso, sabe? E aí eu puxava na cabeça aqueles pacientes que passaram naquele dia por mim, e eu falei assim, nossa, olha fulano, olha como é que tá a situação assim, assada, a família dele em casa precisa dele, né? E a gente pode fazer mais que isso, só que eu não tenho tempo. Olha E aí só, foi nesse ponto aí que eu percebi assim, do jeito que eu tô hoje, eu não posso continuar. Eu tinha medo, eu já tinha visto alguns colegas, né, com consultório e tudo mais. Só que quando a gente sai da faculdade, a gente vai pegando as oportunidades que aparecem, as contas vão chegando e a gente tem que dar um jeito de pagar, né? Aí o que que acontece? Eu lembro que eu cheguei nesse momento e falei assim, eu tenho que sair. Mas eu comecei a pesquisar algumas coisas por conta própria. E eu tô assim, nossa, é muito difícil sair desse ciclo aqui. E eu lembro que numa das formações foi Mulligan, que eu fui fazer na Métodos. Eu cheguei para você e falei assim, Eric, eu não consigo mais. Eu tenho que sair e eu tenho que trabalhar do jeito que eu acredito que eu consiga entregar o meu melhor assim para o paciente. E aí foi dali que você me falou a frase que martela sempre na minha cabeça assim, que enquanto existe o plano B, o A nunca vai dar certo. E aí a partir daquele dia eu falei assim, não, eu determinei uma data, até tal mês do ano que vem eu vou ter rompido com tudo isso daqui e eu quero estar trabalhando do jeito, né, que eu acredito. E foi isso que eu fiz, né? Teve vários imprevistos aí no meio do caminho. olha só, Caterine, imprevistos, nós estamos empreendendo há alguns anos. Tem um versículo na Bíblia bem interessante que fala assim: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E a gente gera. Você tem que gerar uma programação mínima. Né? O medo do novo tem impedido muitas pessoas de avançarem. O meu jeito de encarar o medo é tendo tabela, é tendo essas coisas. Então, assim, eu fui construindo tudo isso. Por isso que eu demorei. Eu terminei meses para eu conseguir enxergar aquilo que eu queria, para poder tomar essa coragem, né, de agir e tentar fazer dar certo. Só que aí chega uma hora que não existe essa opção de tentar, né? Tem que dar certo. Tem que dar certo. E por isso que eu conto muito essa história. A primeira coisa que alguém que chega para buscar uma mentoria comigo, eu busco é transformar a mentalidade. É necessário que haja uma mudança de mentalidade. Muitos chegam falando da seguinte maneira: se isso não der certo, eu volto a fazer aquela outra atividade ou vou para outra atividade, ou seja, o coração está dividido. Uhum. É impossível, porque mediante ao primeiro obstáculo,
ela vai tender a voltar por aquilo que ela já fazia ou era mais fácil. Isso mesmo. Então, enquanto nós temos um plano B, o plano A não vai dar certo. Isso aconteceu comigo também. Os meninos vivenciaram. Certa vez, uma grande empresa me chamou para estar trabalhando com eles. Fiquei muito feliz pelo convite. Era aproximadamente uns 12 salários mínimos. Eu creio que seja isso, se eu colocar na ponta do lápis, entre 10 a 12 salários mínimos. E eles ficaram admirados. Você não vai, Ering? Falei, não tem como, porque não tem o plano B. Vai te distrair. Vai distrair. Nós não podemos confundir oportunidade com distração. Agora, Caterine, se você puder nos falar, não sei se você lembra desse cálculo, você chegou e falou assim, olha, eu atendia 53 pacientes. No dia que eu atendi 53, estava frustrada. Esses 53 pacientes, cada atendimento dava, em média, Nossa. quantos reais? Você lembra? Quanto que você disse assim, por Variava paciente, em média, e no dia de trabalho? Variava muito, porque dependia de qual convênio, né? Então, assim, tem um que é o mais responsável, é o responsável pelo maior volume, né? Até hoje, acredito eu, que a sessão não passa de R$ 7. Quando o rateio dá um valor bom, assim, é R$ 12 o atendimento. Só que é R$ 12 que ele fatura para a clínica vai pagar os impostos, não sei o quê, e aí eu tinha a minha porcentagem. Então, dependendo do convênio, eu recebia R$ 1, um e pouco, 2 por paciente. Nesse dia dos 53, eu lembro o valor, R$ 158. 158 reais o dia. O dia, pelos 53 atendimentos. Agora eu quero adiantar uma parte da sua história aqui, viu? Se você puder falar. Mesmo nós estamos aqui na gravação, eu falei, não, Érica, eu não quero falar esse valor. Hoje, quanto que é o valor da sua consulta? Hoje está 350. R$ 350 Isso. a sua A consulta. avaliação. Caterine, sensacional. Porque o perfil de cliente que você atende é focado ali na resolutividade e nós somos reconhecidos pelo problema que nós resolvemos. Sim. Né? Quanto maior a resolutividade, a resolução que nós temos, né? Que nós damos aquele problema, maior também vem a ser Sim. a recompensa. O seu cliente é um perfil de relacionamento, atendimento individualizado. Então, você mudou de um patamar de uma média de R$ 158 o dia para R$ 350 um atendimento. Isso. Foi essa mudança total, assim, de perfil. Quando eu resolvi começar o consultório, né, eu tinha claramente na minha cabeça que eu ia recomeçar, né, ia ser do zero, porque os meus pacientes, né, antigos eram pacientes vinculados a convênio, né, sempre vai existir isso, tem paciente para isso. E eu não estou falando que as pessoas que estão lá fazem um atendimento ruim, né, mas não era aquilo que eu queria para mim. E hoje eu consigo ver assim algumas coisas que eu considero uma mensuração, né, de sucesso, que é conseguir converter alguns desses pacientes, mesmo lá de trás, em que as condições na minha cabeça não eram favoráveis. Eu lembro de uma pessoa que falou, a Marisa falou assim, a primeira aula que eu dei, para mim, foi horrível, mas eu fui selecionada para a vaga a partir daquela aula. E é isso, na minha cabeça era um atendimento muito aquém, né, do que eu poderia fazer, mas essas pessoas converteram para hoje, né, ainda são meus pacientes. Então, isso é uma coisa que eu carrego, nunca esqueço. Porque você agregou valor. Sim. Você chegou e falou assim, olha, os pacientes que eu atendia lá, eu fazia a mesma entrega. E um outro ponto que eu achei interessante, e é válido grifar para quem nos escuta, porque nós estamos falando de modelos de negócio. Sim. Então, tem um modelo de negócio, todos os dois modelos de negócio, eles fazem as suas entregas e como deve ser feita, a gestão daquele modelo. E você queria mudar o modelo de negócio pelas suas necessidades, por aquilo que você buscava. Você foi muito feliz na sua colocação. Porque você falou, olha, esse era um modelo de negócio, ele dá certo, ele atende, você faz a entrega clínica, os profissionais fazem a entrega clínica, mas eu queria vivenciar
um outro modelo de negócio, uma outra etapa da minha vida. Eu cheguei a pensar assim, nossa, como que eu trabalho 13, 14 horas por dia e como que eu vou estar daqui a 5, 10, 15 anos? E eu sempre fui muito ligada à família, assim. Nessa época, eu não tinha... Eu tinha casado há pouco tempo, né? Quando eu decidi abrir o consultório. E eu falei assim, não, eu quero ter uma família. E eu quero ter tempo para poder, né, aproveitar isso. E não consegui enxergar que eu teria saúde para continuar daquele ritmo, né? Pessoal que nos escuta, aqui tem informações riquíssimas. Primeiro, pensar a longo prazo. Quais são os seus objetivos? A curto, médio e longo prazo. E por que nós empreendemos? Nós empreendemos porque nós estamos buscando ali liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de tempo. Observe que o que nos limita, como nós falamos anteriormente, é eu trabalho muito, ganho pouco, não tenho tempo para lazer e para a família. Dúvidas, inseguranças, todos nós temos, mas como solucionar? Aí nós entramos nessa parte aí já do negócio. Qual que foi sua primeira iniciativa? Você falou, olha, estou insatisfeita, não quero ter um plano B, um plano A. Como que inicia assim? Não, já vou, né? Porque algo que nós reconhecemos aí, não só de uma insegurança financeira ou de conhecimento técnico em relação a um negócio. As pessoas pensam assim também, Caterina, olha, eu vou mudar totalmente o modelo do meu negócio. Será que eles vão me acompanhar? Sim, se entregar o valor. Um outro detalhe é a insegurança clínica, porque de um atendimento coletivo você passa para o individualizado. Muitos profissionais, não são poucos que eu escuto, que eu falo assim, não, eu vou cobrar mais barato porque eu estou começando. Eu falei, poxa, então quer dizer, você está afirmando para mim que você não soluciona o problema. Sim. Comece certo. Eu tenho que ter segurança que você vai solucionar o meu problema, que você é uma autoridade naquilo. Tudo que a gente soluciona, nós nos tornamos uma autoridade. Tudo aquilo que nós vivenciamos e vencemos, nós nos tornamos uma autoridade. Agora você chega, quais que foram os seus passos para contar e fala assim, não, você pensou inicialmente nesse público, o que foi, você teve que romper, o que você teve que romper com o seu passado, porque o empreendedor tem disso, né? Romper com o passado para contar uma nova história. Como que foi esse momento já do negócio, de você entrar e falar, é agora, vou começar, você estava com muito dinheiro, você tinha, estava sobrando, você já tinha todas as informações. Sobrando nunca sobra. Eu sempre tive uma ideia assim de poupar. Agora eu associo muito com o Reuter, né? Eu sempre fui uma poupadora desde sempre. Mas o que acontece? Eu tinha uma previsão, né? Eu falei que me dava segurança é ter tudo escrito, tudo em planilha. Então eu fui fazendo previsões do que eu precisava em termos de espaço, né? De aquisição. Quanto que eu planejava para investir também, porque o senso de progresso me faz estar sempre estudando alguma coisa nova. Então, eu calculei isso também. E eu cheguei no valor X. E aí, desse X, eu tinha praticamente tudo. Só que no meio do caminho veio pandemia. E aí, o local que eu tinha visualizado, você me ajudou nessa seleção também, precisava de uma reforma grande, então assim o preço de tudo mudou muito, tipo coisa de duplicar, triplicar, e aí meus cálculos começaram a ficar loucos assim, e eu falei, não, eu preciso de uma ajuda, e aí eu fui analisar as opções, vou pegar um empréstimo, vou pegar com o banco, vou pegar com alguém, o que a gente vai fazer, né? Mas no final deu certo. Olha, é interessante você falar isso, que há alternativas. Sim. Não vou aprofundar no assunto, mas o empréstimo, se tratando de um investimento, nós temos que verificar a viabilidade dele. Sim. E nessas bases você citou algo ali, olha, você teve dúvida em relação ao local inicialmente, com o perfil do seu público, da transição, como que Você funcionou? falou de romper, né? Na minha ideia, eu tô assim, não, as pessoas que me conhecem estão aqui nessa região e eu preciso montar alguma coisa lá. Mas aí depois eu vim amadurecendo e vendo qual que seria o público que eu precisaria captar.
E aí você me ajudando, a gente chegou à conclusão de que eu não precisava ficar vinculada ali, que tinha outras opções melhores, né? O, algo que você citou, que tudo mudou de preço, né? E você Tudo. valorizou o que nós chamamos de arquitetura da felicidade. A arquitetura da felicidade é quando você chega e há uma conexão de valores do modelo que você usa interno ali para conectar com o perfil de cliente que você tem. Isso Sim. tudo tem a ver, né? A forma como que você aborda o relacionamento, a arquitetura da felicidade. Agora conta aí, Caterine, você falou, programou, fez um cálculo Sim, e deu outro. Estava num tempo, totalmente. vamos chamar assim, de um período que tudo estava correndo tranquilo no mundo, no país, e de repente veio a pandemia. E como Sim. que foi esse início aí, já Pra, de abertura de negócio? para mim já foi turbulento, porque assim, começar o negócio já me requeria habilidades de negociar com o fornecedor, comprar mercadoria, avaliar isso, aquilo, outro, e fecha contrato disso, de aquilo. Mas inicialmente minha ideia seria trabalhar sozinha, então era eu e eu mesma nessa parte. E aí o que acontece? Marquei a inauguração, que atrasou, acabou sendo uns 2 meses para frente do previsto. E aí inaugurei em plena pandemia, comecei a trabalhar e ali nas primeiras 2 semanas eu já tinha uns 14 pacientes, mais ou menos, assim, com o estúdio de Pilates, né? E aí com 2 semanas eu caio. Ah, não, nem contei, né, que nessa previsão aí, planejando as coisas, fiquei grávida. E aí chorei à noite desesperadamente. Tipo assim, logo agora que eu tomei coragem, vem uma coisa para mudar os rumos, né? E aí, grávida, quando eu inaugurei, eu tinha mais ou menos uns 6 meses já de gestação. Na segunda semana eu caio, fraturo o punho, preciso fazer cirurgia e um negócio que seria só eu precisei de alguém, então assim, já seria uma equipe, porque alguém ia ter que estar lá no meu lugar. Eu tinha 12, 13, sei lá, pacientes, mas eu não podia deixar eles na mão. Então, assim, eu encontrei uma colega que conseguiu me cobrir uns dias, aí voltei a trabalhar com tala e tudo, mas vamos embora. Foi nesse período também que eu considero, assim, que meu comando verbal melhorou muito, que as minhas opções de tratamento, a minha visão ampliou, porque eu não tinha mão para poder pegar no paciente. Então, eu tinha que ter alternativas para gerar resultados sem necessariamente colocar a minha mão lá, né? E aí veio tudo isso. Encontrar uma pessoa para me cobrir, começar a fazer, né, essa gerência mesmo de um projeto que não era mais só eu. Olha só, Caterine, você engravidou, uma bênção, uma criança, né? É, Ela, aparentemente, assim, vocês não tinham programado para aquele momento, naquele momento, não. veio a pandemia, teve uma queda, ou seja, Sim. se levantou. Uhum. De tudo isso aí, você passou, ele teve que ter as bases, né? Aprender a negociar, a Sim. vender, a se posicionar, a relacionar. Eu acredito que isso é medo de muita gente, porque a gente sai da faculdade. Eu acho que a maioria dos fisioterapeutas, quando sai da faculdade, quer trabalhar, quer ajudar o outro, quer resolver o problema do paciente. A gente não pensa em gestão, a gente não pensa em venda e a gente acha que vender é dom, né? E a gente, com o passar do tempo, a gente começa a ver que vender é técnica, né? A gente tem que identificar qual que é o nosso paciente, o nosso perfil, né, que a gente quer atender, o que ele gosta, o que ele precisa, o que eu posso oferecer daquilo. Então a gente vai estudando e vai aprendendo. Então é uma coisa que você pode treinar, né? Você pode adquirir essa habilidade. Então, assim, é um medo que dá pra gente derrubar fácil. Conhecimento. Fácil não, né? Falo para Porque tem vencer. que sentar e estudar, mas Palavras da palestra que eu ministro. Decisões decidem a sua vida. Para vencer esses obstáculos é necessário muita fé e conhecimento, ou seja, atitude. Keterine, dentro do empreendedorismo, tanto de obstáculo que você contou, se você pudesse selecionar assim uma característica, grifar uma característica ou uma coisa que você precisou vencer, uma característica sua que você precisou vencer realmente.
Olha, Eren, são muitas, pode ter várias, né? Seja medo, insegurança, mas tem algo assim que eu precisei romper. Ou se você quiser citar algumas, né, que você fala assim, essas assim que eram, parecia que me travavam mesmo, e eu Eu acho que o pensei, que mais me travava, que de vez em quando vem assim e ainda dá aquela sacudida, é a barreira com o dinheiro. Porque quando a gente fala de venda, de ganhar dinheiro e tudo mais, vem na nossa cabeça que a gente precisa enganar o outro. O pensamento automático da criação, né, que eu tive, do contexto, né, cultural, ambiental, era isso, de que vender é trapacear, enganar alguém. Mas, na verdade, não é assim. A gente vende. Eu comecei a pensar e uma pessoa me falou uma coisa que ficou muito memorizada, assim, que eu uso todos os dias quase, que é assim: se você tem um problema na sua vida, você fala o quê? Você vai lá orar, vai pedir a Deus uma direção, vai pedir para te ajudar a fazer, né, sua escolha. E quando a gente está com um paciente, ele tem um problema, a gente tem esse poder de poder ajudar ele na decisão que vai ajudar ele, né? Se você tivesse a opção de pedir alguém para fazer uma escolha para você, tendo ter certeza que dá certo, você ia fazer isso. Então, a gente pode ser essa pessoa para o paciente. Então, assim, eu não estou trapaceando, não estou fazendo nada de errado. Quebrar esse vínculo da venda, dinheiro, eu acho que foi mais importante, assim, para mim. olha, e isso realmente, o dinheiro, eu já li um livro com essa temática, o dinheiro ele é emocional, e se a gente consegue, né, fazer essa quebra desse paradigma, as pessoas, os benefícios que vêm para as pessoas que estão ao nosso lado e as pessoas que são atendidas por nós também. Nós nos tornamos aí um fisioterapeuta, um profissional, depois que vendemos, e todos nós vendemos. Minimamente, eu cito que a gente vende a nossa hora trabalhada. E quanto melhor a nossa negociação, o nosso posicionamento, melhor também será o nosso retorno em relação à atividade que nós executamos. Um outro detalhe que eu percebo também, nesse período que eu te acompanho, é que você hoje é bem atuante nas redes sociais. Você falou ali que sobre finanças é uma área, você falou ali sobre comandos verbais e que você teve, ele começou a ter uma equipe e hoje tem, né, já está com a equipe, então é uma gestão de pessoas. Se você está vendo, sem citar, você está falando tanto, né, gestão financeira, a gestão de pessoas, a liderança, as vendas. E hoje você é bem atuante nas redes sociais, e eu sou favorável a isso, né, mostrar o posicionamento. Teve muita dificuldade inicial, que é um Nossa, paradigma demais, ainda. demais, eu tenho até hoje. O que que acontece? Eu sempre fui muito tímida e tinha uma dificuldade de comunicação muito grande, muito grande. Eu considero que eu ainda tenho, assim. Às vezes faz sentido na minha cabeça, mas quando eu estou falando, a pessoa, né, estou falando outra coisa. E aí, o que que acontece? Eu fui tentando trabalhar esse lado mesmo. Uma das habilidades que eu reconheço que me ajudou foi entender das pessoas, que isso eu sempre tive facilidade. No um a um ali, eu sempre tive facilidade de ouvir as pessoas, de perceber o que, que realmente era importante para ela, o que estava ali nas entrelinhas. E aí eu fui aplicando essa parte aí. E aí a gente vai definindo persona, né? Com quem que a gente quer falar, eu quero atingir esse paciente de relacionamento, que é o paciente que não importa se eu estou ali no centro, né? É um paciente que sai lá do Floresta, que sai lá do Residencial Betânia, que sai, né, de 40 minutos, às vezes, de distância para estar lá comigo. Então, é esse paciente que eu quero atingir. Então, eu falei assim, mas o que que faz ele sair de lá e vir para o meu atendimento? Então, eu fui pegando essas características e fui tentando, né, passar isso nas redes sociais. Porque eu tento falar com o paciente, né? Porque é um desafio, porque às vezes a gente, pelo medo, a gente quer usar todos os termos técnicos, quer usar, aplicar os questionários e tudo mais de validação científica, mas o paciente não vai entender isso, né? Nem todos, né? Mas assim, a maioria dos pacientes eles querem saber o que que aquilo vai trazer para ele, né?
não quer saber o termo técnico. E aí a gente, nessa cobrança, a gente tende a querer ser mais técnico, e aí eu fui ajustando essas coisas, tentando falar com o paciente, né? Entender de pessoas, fundamental. Cada um tem uma história, né, uma cultura diferente, uma linguagem para É, comunicação. Você citou aí, achei interessante, 40 minutos de onde que é a localização do seu negócio. é. Já tive vários pacientes, deslocava isso. Então é mais uma quebra de paradigma em relação Sim, à distância, né? sim. Se a pessoa reconhece o valor, ela percorre até Aham. aquele terapeuta, até o fisioterapeuta. E aí vem a questão, como é um cliente de relacionamento, o cliente que eu atraio, que tem um bom resultado, que gosta, ele vai atrair outras pessoas semelhantes. Então, assim, quando aquele paciente indica você para outro, já é muito mais fácil, porque ele já tem uma ideia do que ele quer e ele sabe que ali vai ter alguma coisa nesse sentido, né? Keterine, olha só, nós estamos caminhando aí para os minutos finais. Muito bom conversar contigo. Nós, quando falamos assim, né, os minutos finais, os meninos vão ter assim, ainda bem? Será? Olha lá, o Ricardo, olha com a risada que ele dá. O Ricardo, uma coisa que eu vi aqui é que muitos querem te conhecer, todos os podcasts, hein? Que falam assim, mostra o Ricardo lá. Ou se não, dá um microfone. Você acredita que eu escutei? Dá um microfone pro Ricardo? Eu falei, não, aí nós não vamos ter Eita! podcast, não é? Eu escutei, dá um microfone pro Ricardo, que ele sempre participa. Traz, Yasmin vai pôr ele nos bastidores tá aí, nos ó. bastidores ali. Nós estamos caminhando, como eu falei, para esses minutos finais. Geralmente os minutos finais são mais 15 minutos, hein, Ricardo? Nessa hora eu nem escuto palma dele, tá vendo? Ele não vai colocar palma ali de jeito nenhum. Mas olha só, durante toda a nossa conversa, sei que tem muito mais histórias para nós contarmos e é inspirador isso. Um tanto de barreira que você venceu, você está condensando aí muito bem sua história em poucos minutos, que é muito rica para contar para os nossos ouvintes. Agora, Keterine, nos direciona aí. Eu observei que você falou tudo de um planejamento de carreira. É importante você planejar e dentro dos pilares e não somente fazer capacitações sem nenhuma direção. Você tem que estar sempre alinhada. Vou pedir para você falar assim. Primeiro, para os estudantes. Primeiro ponto. Já que a sua linguagem ela é toda embasada no empreendedorismo, você falou de mentoria, você falou de estudo, dos pilares, você falou do melhor cliente, do cliente que indica. Muitos estão correndo atrás do cliente anônimo e não estão dando atenção para o cliente da cartela. Então, intrinsecamente, a sua linguagem tem vários conceitos do empreendedorismo. Direcione aí, tanto da parte técnica, quanto também para romper com o passado e avançar para um próximo nível. Para o estudante e para o profissional que está nos escutando, falou assim, eu quero meu negócio, eu sempre sonhei meu negócio. Deixa aí algumas dicas, algumas palavras, e eu vou fazer uma pergunta matadora no final, se você puder falar, hein? Ah, vamos ver. Ó, para os estudantes, o que eu considero que é muito importante é a gente valorizar as pessoas que a gente vai encontrando no caminho, porque às vezes ali, ó, na roda de conversa, tem alguém que vai lembrar de você, vai lembrar de você como era na faculdade, vai falar, nossa, ele tinha essa e essa característica, que é importante em alguém quando eu precisar para cuidar de mim, né? Então, assim, esse network desde a faculdade é muito importante e ter esse direcionamento de que área que você quer. Eu tinha um preconceito danado com Pilates. Hoje, né, eu tenho um estúdio e eu acho que eu acho que eu vou ter sempre uma turma de Pilates para sempre. Para eu ser a instrutora, né? Porque assim, eu tinha um preconceito danado porque tinha um Pilates em cada esquina, tinha muitas coisas, eu tinha uma visão de fora, né? Eu nunca nem tinha feito uma aula, mas assim, eu já tinha visto aulas sendo dadas e tudo e não gostava de jeito nenhum. Aí, de tanta insistência do senhor Eric, eu fui fazer o curso de Pilates. E, assim, hoje eu considero que o Pilates é um dos principais cursos para o estudante fazer. Por quê? Independente da área, se ele ainda não decidiu que área que ele gosta, se
está indeciso, o Pilates, pela parte da biomecânica, da cinésio e tudo, a gente consegue aplicar em praticamente todos os perfis de paciente, né, as áreas que a fisioterapia atende. Então, se você não souber fazer nada, você vai saber por causa do Pilates. Assim. Então, é uma base que eu considero hoje que é muito importante. Então, quem puder aí já ir investindo, até Fazer durante o a merchan, hein? faculdade. Aí tá vendo? Quero minha porcentagem. Fazer o Pilates completo. Aí você vai fala o pessoal falando, o nosso Pilates é completo, baseado em avaliação, raciocínio clínico, tratamento e diversidade de exercícios. Essa fala. E para os fisioterapeutas, eu acredito que a maioria das barreiras está na nossa cabeça. E quando a gente busca quem já experimentou, né, alguma parte daquele processo, quem conhece um pouquinho mais que a gente vai conseguindo virar essa chavinha, sabe? Então, acho que é importante a gente ir conversando entre si, os colegas, a gente tem que tirar esse negócio da cabeça de enxergar o colega fisioterapeuta como concorrente, né? E a gente precisa ir aproximando mesmo, porque a gente não vai em lugar nenhum sozinho. Então, assim, desde lá da faculdade até hoje, eu sempre tenho pessoas muito próximas, assim, que eu considero que eu não estaria como eu estou hoje se eu não tivesse tido essa oportunidade. Né? Você falou alguns pontos, né? Pessoas promovem pessoas. Sim. Umas machucam, né? Mas outras também curam. Então, é importante. Um dos meus objetivos assim de ampliação, de crescimento, eu sempre coloco isso, eu tenho escrito nas minhas tabelinhas lá, que o meu objetivo é ser uma clínica, né, ser um local em que os colegas tenham prazer de trabalhar, assim, que vão para lá satisfeitos para fazer o trabalho, sabe que é valorizado, que tem um reconhecimento tanto meu, né, como da equipe, dos pacientes. Então, assim, esse é um objetivo e eu acredito que é muito importante, assim, cada um dando sua sementinha para valorizar a nossa profissão, que graças a Deus, né, tá ganhando mais destaque, assim, tá mostrando seu valor, assim, a gente tem que plantar essa sementinha. Olha só, você fala isso mais uma vez, a equipe é importante, né? Aquela frase nós postamos esses dias lá, que Yasmin, em minha homenagem, colocou lá o filme do Rock Balboa lá. Sim. Aquilo ali ela fala assim, ela vê o que o Ering gosta, né? E sozinho você vai mais rápido, mas com pessoas você vai mais longe, né? E é muito bom ter pessoas, né, amigos próximos que nos momentos difíceis eles te sustentam e nos momentos alegres também eles comemoram com a gente. Então, penso sim, concordo que a maior barreira está ali no nosso lado emocional, nas crenças limitantes. Sim. É possível sim contar uma nova história, tomar a decisão e avançar, sempre baseado ali em muita fé e conhecimento, e ver uma história de sucesso aí como a sua. Para finalizar, eu quero falar assim, quanto tempo de negócio você tem? Em fevereiro vou fazer 3 anos. 3 anos. Olha, sem citar números, viu? Uhum. Sem citar números. Em 3 anos, nós vimos aqui, ó, Keterine, gestão de pessoas, gestão financeira, liderança, vendas, marketing, romper com o passado, tomar decisão, ir para o próximo nível. Tudo isso nós vemos na sua história ali. Venceu a timidez, obstáculo financeiro, veio uma bênção no meio do caminho aí. Foi uma bênção, você soube lidar muito bem com isso, né? Trazendo ali o lado da alegria em ter uma filha. Sempre vejo você falando isso e eu considero que é sensacional. Não seríamos nada sem os filhos, né? Inclusive, o Keterine, nós fazemos por eles, né? Nós fazemos tudo por eles e isso conversou com o seu objetivo. É o que eu falei, não vira uma opção de tentar dar certo, tem que dar certo. Né? Tem que dar certo, não tem uma outra opção, não tem plano B. Em 3 anos, baseado em todos esses fundamentos, em quantas vezes multiplicou o seu faturamento? Será que eu sei fazer conta? Traz engenharia aqui de volta agora. Aí que agora eu já larguei pra lá.
considerando o meu primeiro salário, assim, como fisioterapeuta, Isso. 17 vezes. Peraí, considerando seu primeiro salário, você multiplicou os seus resultados em 17 vezes? Tipo isso. Eu falei que um planejamento de carreira e negócio leva à excelência. Eu quero grifar para quem nos escuta que isso não é uma fórmula mágica. Nós estamos falando de um processo. Nós não estamos falando somente de emoção, de vibração ali. Olha, você consegue. Nós estamos falando que é possível, com muita fé e muito conhecimento. Comparado ao seu primeiro salário, você teve em 3 anos uma multiplicação de 17 vezes, muito embasado no planejamento, na mentoria. E em relação ao seu objetivo, nós falamos sobre finanças. Iniciamos lá atrás falando que você se sentia frustrada e decidiu mudar. Hoje, como que você se encontra em relação à sua entrega clínica? Você está extremamente motivada, porque não se trata apenas de dinheiro, se trata de uma entrega para o ser humano. Você se encontra extremamente motivada, satisfeita, e os seus objetivos que você traçou inicial, falou, olha, porque eu queria, em curto prazo, em médio prazo, ter uma família, uma filha, um filho, e ter tempo para isso. Como que você se encontra hoje dentro do empreendedorismo para isso, mesmo que tem tanta dificuldade como citado, você provavelmente vence cada uma, todo dia aparece, todo dia parece que tem uma aí. Treinar a equipe é muito desafiador. Demais, né? É, Yasmin? Falando assim, a Yasmin tá participando aqui direto. Sim. Todo dia a gente fala da parte boa, mas fala que com esse planejamento e essa mentoria é possível você, como você se encontra na profissão, no estado de satisfação e na vida pessoal, mesmo mediante tantos obstáculos. Eu acho que um equilíbrio, ele não existe. Assim, sempre que a gente vai focar em uma prioridade, a gente não vai estar 100% dedicado a outra. Mas a gente tem que estabelecer isso, as prioridades, né? Então, assim, eu consegui, tendo a filha no meio desse processo e tudo, consegui amamentar, consegui trabalhar menos horas, organizando a agenda, fazendo a agenda mais inteligente. E aí agora eu tenho colaborador, então eu consigo sair mais cedo. Teve período que eu fazia 3, 4 horas de almoço, porque ela estava pequena, em casa. Eu ia para casa todo dia no intervalo de almoço, voltar. Então, assim, a gente vai conseguindo ajustar. Fácil não é, mas é o que você falou, é possível, né? É muito possível a gente fazer isso. Em relação ao paciente, eu acho que eu sempre vou querer mais. Perfil. Perfil. Sempre buscar cada vez mais excelência. Sim, eu preciso, assim, desse senso, né? Esse senso de evolução. Mas, assim, eu acredito que hoje eu consigo entregar o meu melhor, né? De hoje para o paciente. Porque eu tenho tempo para ouvir ele, eu tenho tempo para traçar, né, os objetivos de tratamento, discutir com ele, ver as preferências dele, porque se eu traçar uma coisa que não conversa com o que ele quer, o que ele vive, ele não vai aderir, não vai comprometer o resultado dele, que é o meu também. Então, assim, nesse ponto eu estou satisfeita. E claro que a gente tem vários pontos, né, para melhorar e a gente vai buscando isso daí, mas eu acredito que aquele muralzinho de sucesso lá está precisando virar parede. Que ótimo, né? Ela fala assim, pessoal, eu falei assim, 15 minutos finais, mas é tanta coisa boa para falar. Tem o mural, tem a estratégia, né? A gestão interna do negócio, quando você muda a mensagem para trazer o paciente, ela falou aqui também. Tem muita coisa boa no seu negócio que tem evoluído e eu vejo assim como excelente. Você falou até uma frase, nossa, né, mediante tudo que você fala, eu sempre falo essa frase assim, olha, não é fácil, mas é possível. Com certeza é possível. Você está contando a sua história, outros também que estão nos escutando podem tomar a decisão de contar a história também. Outra coisa que nós falamos de pessoas, que você está falando do paciente, da equipe, né? Eu falo para os nossos alunos, né, para os mentorados, eu sempre falo assim também, vocês que nos constroem. Realmente nós não somos nada. Nós estamos ligando 2 histórias hoje, Hering, métodos com Keterine, Maria Keterine,
Mas sem vocês, nós não existiríamos. Vocês nos promovem em relação a isso. Via de mão dupla, né? Eu fico extremamente honrado. E é isso que se faz, né? Que se fala tanto hoje de propósito. Olha, eu levanto feliz para fazer, para transformar vidas, para promover o profissional, para promover a profissão, para contar o caso de sucesso, para estar solucionando, para estar reunindo, né? Sempre a gente comunica ali, tira uma dúvida por telefone, encontra pessoalmente, fala de alguma estratégia, nos encontramos nas palestras, prosseguimos. Isso faz muita diferença. O ambiente, né? O convívio, essa troca, se faz muita diferença. O ambiente é uma das coisas que influenciam para o crescimento. Lembra que da nossa última palestra nós nos encontramos, eu falei, Caterina, eu não lembro agora. Eu falei, anota aí, que eu vou te dar 2 chaves para o próximo passo. Não sei onde você anotou lá, você me cobra depois que eu vou lembrar. Tô lembrando. Na hora lá. E o interessante, Caterine, um elogio que eu faço para você também, é que quando eu conto seu caso de sucesso, eu falo, olha, tudo que eu a oriento, a Caterine executa. Sim. Olha, faz nessa direção. Então não fica só a nível de fala. Tudo que nós orientamos, você faz. E temos Tem que fazer contato. reavaliar, né? Você vai muito além, você sempre dedica mais, estuda mais, mas olha, faz dessa maneira. Você busca e traz novidades que nem tínhamos conversado e você conta a novidade de onde que você está vendo, de várias fontes, né? Isso é interessantíssimo quando você faz e está rompendo com resultados. Caterine, olha só, conversa sensacional, gostei muito mesmo de estar aqui. A Yasmin está assim, deve dar vários cortes essa conversa, essa conversa ali. Palavra final para quem está nos escutando, seja assim, fique à vontade. Não só fisioterapeutas, as bases do empreendedorismo são para todos, né, profissionais autônomos, para todas as pessoas que querem ir para o próximo nível. Resultado sensacional, 3 anos. Multiplicação de resultados 17 vezes. Mas, muito além disso, entrega para o seu paciente, contexto familiar, vencendo obstáculos. Então, sim, deixa um recado final para quem que você quiser, não somente para os profissionais, mas para os ouvintes gerais, para a pessoa, para a família. E nós vamos caminhar aqui para o podcast. Eu acho que se tivesse aquele... Eu vou voltar para a minha época aqui, Jô Soares. Você lembra do Jô Soares, Ricardo? Que aí quando falava o fim da entrevista, eu falava assim, foi muito bom. Ele vai preparar para o próximo. Você vai colocar um A aí também? Olha, nós estamos encerrando a entrevista. Aí, pode dar uma palavra final. Eu acredito que, assim, a gente tem que ter em mente aquilo que a gente quer e tem que ter em mente também quais são os nossos valores, quais são os princípios e o que você não abre mão. Que a partir disso a gente consegue ir buscando as estratégias, buscando, né, qual que é o caminho que eu vou seguir, mas isso a gente não pode perder de vista para a gente não deixar de ser a gente mesmo, né? E aí é isso, a gente precisa de outras pessoas, outros colegas, né, também tem um papel muito importante assim, nosso convívio, nosso resultado. E eu acredito que seja isso. Sozinho a gente não sai do lugar. Que ótimo, Caterine. Felicidade de receber aqui. Desejo extremamente sucesso aí para você, para seus negócios, para sua família. Conte conosco sempre. Bom fazer parte dessa história, ser um pedaço da história e também sei que muito mais pessoas estão envolvidas aí. Continuamos falando aí sempre do empreendedorismo com princípios. E até o nosso próximo episódio.